Povo de Deus, temos examinado os Salmos um a um, com um conteúdo riquíssimo que tem nos abençoado grandemente. Hoje você verá a beleza do Salmo 104, que é um poema que dá uma interpretação das muitas vozes da natureza: mar e terra, nuvem e luz do sol, plantas e animais, luz e trevas, vida e morte. Todos provam ser expressivos da presença do Senhor. Embora o homem seja a coroa da criação de Deus, ele praticamente não aparece aqui, porque o homem é o cantor do Salmo. Este Salmo é a versão do Gênesis por um poeta. É importante ter em mente de que o assunto do cântico aqui não é a condição atual da terra, mas há uma indicação clara aqui de que o texto está se referindo a uma nova terra em que habita a justiça, conforme descrita no Apocalipse. É muito provável que este seja um salmo de Davi ou de Salomão. Este salmo maravilhoso começa assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. O verdadeiro louvor começa em casa. É inútil despertar os outros ao louvor se nós mesmos nos mantivermos silenciosos, sem mostrar gratidão. Note que não é o universo que é magnificentíssimo, mas Deus. Muitos param na criatura e assim se tornam idólatras em espírito. Prosseguir até o próprio Criador é a verdadeira sabedoria. Deus mesmo não pode ser visto, mas as suas obras, que podem ser chamadas de suas vestes, são cheias de formosura e maravilhas que redundam na sua honra. O Senhor é visto nas suas obras como merecedor de honra pelo seu talento, pela sua bondade e pelo seu poder, e declarando majestade, pois Ele criou todas as coisas com soberania, fazendo como quer e não pedindo a aprovação ou remissão do homem. Deve ser verdadeiramente cego aquele que não enxerga que a natureza é uma obra do Rei dos Reis. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Deus veste-se de luz como um monarca veste o seu manto. A ideia é sublime, mas nos faz sentir como deve ser completamente inconcebível a glória pessoal do Senhor. Se a própria luz é apenas a sua veste e o seu véu, o que deve ser o brilhante esplendor da sua própria existência? Nós nos perdemos em assombro e não ousamos olhar o mistério, para que não fiquemos cegos pela sua glória, cuja visão é difícil de suportar. Os príncipes orientais vestem suas vestes gloriosas e então se assentam imponentemente atrás de cortinas, e o Senhor aqui é descrito com essa imagem na mente do poeta, mas muito acima de toda a nossa compreensão. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Lembre-se de que esta é uma linguagem poética. Nós não devemos interpretar literalmente esse texto. João Calvino disse que a representação metafórica de Deus, como pondo nas águas os vigamentos das suas câmaras, parece, de certa forma, difícil de entender. Mas esse era o desígnio do profeta, de algo incompreensível para nós nos impressionar com a maior admiração. A menos que os vigamentos sejam substanciais e fortes, não serão capazes de sustentar nem mesmo o peso de uma casa comum. Quando, portanto, Deus faz das águas a fundação do seu palácio celestial, quem pode evitar se maravilhar com um milagre tão maravilhoso? Quando nós levamos em consideração a nossa lentidão de percepção, estas expressões hiperbólicas não são, de maneira alguma, supérfluas, pois é com dificuldade que elas nos despertam e capacitam a obter um conhecimento de Deus, mesmo que ligeiro ou superficial. Deus anda sobre as asas do vento, ou seja, Ele é rápido em vir para ajudar o seu povo em ocasiões de necessidade. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Os anjos são como ventos em termos de mistério, força e invisibilidade. E, sem dúvida, os próprios ventos são frequentemente os anjos ou mensageiros de Deus. Deus, que faz com que os seus anjos sejam como ventos, também pode fazer com que os ventos sejam seus anjos, e eles o são constantemente na natureza.
Da mesma forma, Deus faz com que os seus ministros ou servos sejam tão rápidos, poderosos e terríveis como o fogo, e por outro lado, Ele faz com que o fogo, esse elemento devorador, seja seu ministro, queimando nas suas missões. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. A linguagem é naturalmente poética, mas o fato, ainda assim, é maravilhoso. A Terra está colocada no espaço de tal maneira que permanece tão estável como se estivesse fixa. Os diversos movimentos do nosso planeta são executados de maneira tão silenciosa e uniforme que, no que nos diz respeito, todas as coisas são tão permanentes e pacíficas como se fosse literalmente verdade a antiga noção de que o planeta se apoia em pilares. Com que delicadeza o grande artífice instalou o nosso globo, não é verdade? Que poder deve haver naquela mão que fez com que um corpo tão grande conhecesse a sua órbita e que se movesse nela tão suavemente? Que engenheiro pode proteger cada parte do seu equipamento de um choque, solavanco ou atrito? Mas no nosso grande mundo, em seus complicados movimentos, nenhuma dessas coisas jamais ocorreu. Senhor Deus, ó Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Antes que a terra seca aparecesse, as águas dominavam toda a terra. Não havia terra seca visível, um vapor como de uma caldeira cobria tudo. Os geólogos nos informam isso como uma descoberta, mas o Espírito Santo tinha revelado esse fato há muito tempo. Quando as águas e os vapores cobriram tudo, o Senhor teve apenas que falar e eles desapareceram imediatamente. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. As águas que baixaram subiram na forma de nuvens até os cumes dos Alpes. A lealdade das águas poderosas às leis do seu Deus é notável. A inundação violenta, a correnteza turbulenta, a torrente tremenda são apenas formas daquele gentil orvalho que treme na fina folha da erva e nestas formas mais rudes são igualmente obedientes às leis que o seu Criador lhes impôs. Limite lhes traçaste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. O dilúvio foi causado pela suspensão da ordem divina que controlava as águas. Elas conheciam a sua antiga supremacia e se apressaram em reafirmá-la, mas agora, meus irmãos, a promessa do concerto impede para sempre o retorno deste festival de águas, desta revolta das ondas. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos, monteses, matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Quando as águas estão confinadas no abismo, o Senhor define os seus limites. E quando saem para a liberdade, é Ele que as envia. Nós vemos aqui também que nada acontece em vão. Embora o lábio dos humanos não se umedeça no riacho, no vale solitário, ainda assim há outras criaturas que precisam de refrigério e estas matam a sua sede na correnteza. O homem é apenas uma criatura entre as muitas, às quais o Pai Celestial dá de comer e beber. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Onde os homens não alcançam, o Senhor alcança. Aqueles a que ninguém mais pode regar com graça, Ele pode, e onde todos os estoques de refrigério falham, Ele pode abastecer com tudo o que é necessário de suas próprias câmaras. O resultado da obra divina é plenitude em todas as partes. O solo é saturado com a chuva, a semente germina, os animais bebem e os pássaros cantam. Nada deixa de ser abastecido. Assim também é na nova criação. Ele dá mais graça e enche o seu povo com bens. Com a ajuda de chuvas geniais, a terra produz não apenas o que é necessário, mas o que é supérfluo também. Aquilo que abastece um banquete e também o que faz uma refeição. Oh, se os homens fossem suficientemente sábios para saber como usar o vinho, este produto que os alegra. Mas, infelizmente, com muita frequência, eles o usam com maus propósitos e se aviltam desta maneira.
Disto, ele mesmo sempre deverá ser culpado. O homem deve ser culpado e merece ser infeliz todo aquele que converte bênçãos em maldições. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Os cedros do Líbano crescem onde ninguém jamais pensou em plantá-los, onde durante séculos estiveram despercebidos e onde neste momento são gigantescos demais para que os homens os venham a podar. Assim vemos que o cuidado de Deus é efetivo e autossuficiente. Se as árvores de que o homem não cuida estão, apesar disso, tão cheias de seiva, podemos ter certeza de que o povo de Deus, que pela fé depende apenas do Senhor, será igualmente bem sustentado. Plantados pela graça e devendo tudo ao cuidado do nosso Pai Celestial, nós podemos desafiar o furacão e rir do medo da seca, pois ninguém que confia nele jamais será deixado sem água. Amém, meus irmãos? Tão longe de estar em necessidade, estas árvores de Deus propiciam abrigo a outras criaturas também. Pássaros pequenos e grandes fazem seus ninhos entre os galhos. Assim, o que elas recebem do grande Senhor, elas se esforçam para devolver às suas criaturas mais fracas. É impressionante como uma coisa se encaixa em outra nesta bela criação, cada elo se aproveitando do outro. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Nunca devemos considerar os movimentos da lua como resultado inevitável de uma lei impessoal e inanimada, mas como um arranjo do nosso Deus. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Se não existisse a escuridão, nós suspiraríamos por ela, uma vez que acharíamos muito mais difícil repousar se o dia cansativo jamais se acalmasse na noite. Devemos ver a mão de Deus no véu sobre o sol e jamais temer a escuridão, natural ou providencial, uma vez que ambas são de criação do Senhor. A escuridão é mais adequada para os animais do que para o homem, e são mais embrutecidos os homens que amam a escuridão mais do que a luz. Quando as trevas da ignorância cobrem uma nação, então abundam todos os tipos de superstições, crueldades e maldades. Vemos aqui a importância da luz verdadeira, pois podemos confiar que onde há noite também haverá animais selvagens para matar e devorar. E há algo muito lindo que devemos considerar. A quem rugem os leões? Certamente não para as suas presas, pois o som terrível tende a alarmar as suas vítimas e afugentá-las. À sua própria maneira, eles expressam seus desejos de comida, e a expressão do desejo é um tipo de oração. Deste fato vem a ideia devota de que os animais selvagens apelam ao seu Criador pedindo alimento. Mas nem com os leões, nem com os homens, a busca por meio da oração será suficiente. Deve haver uma busca prática também, e os leões bem sabem disso. O que, na sua própria linguagem, eles pedem, eles saem e procuram, sendo desta maneira muito mais sábios do que muitos homens que oferecem orações formais, muito menos sinceras do que a dos leões jovens, e então negligenciam os meios com que poderiam obter o objeto de suas súplicas. Os leões rugem e procuram. Muitos são mentirosos diante de Deus e rugem, mas jamais buscam. Como é consolador o pensamento de que o Espírito traduz a voz de um leão e descobre que é um pedido a Deus por alimento. Assim como os animais estão sujeitos ao sol, os demônios estão sujeitos ao nosso Senhor Jesus, e pelo simples acender da luz do Evangelho, estes demônios ruidosos são expulsos do mundo. Não há necessidade de milagres nem exibições de poder físico. O sol da justiça nasce, e o diabo e os falsos deuses e as superstições e os erros dos homens todos procuram seus esconderijos nos lugares escuros da terra, entre as toupeiras e os morcegos. O homem também deixa o seu conforto para encontrar o seu alimento diário. Este trabalho é bom para ele, pois o mantém longe do mau comportamento e o faz exercer as suas faculdades. Nós somos feitos para trabalhar e devemos trabalhar, meus irmãos, pois isso nos traz dignidade.
No entanto, há pobres criaturas que são tão mal pagas que em 12 horas não conseguem ganhar o pão suficiente para afastar de si a fome. Que vergonha para aqueles que ousam afligir assim mulheres e crianças indefesas. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. As obras de Deus não são apenas muitas em número, mas múltiplas em variedade. Nós devemos estudar as suas obras, pois elas são grandiosas e selecionadas para todo aquele que sente prazer nelas. O reino da graça contém muitas obras, meus irmãos, e obras tão grandiosas quanto as do reino da natureza, mas somente os escolhidos do Senhor são capazes de discerni-las. O Leviatã é considerado por muitos estudiosos como sendo uma baleia, cuja cauda tem uma força enorme e faz com que os maiores destes animais, medindo cerca de 25 metros de comprimento, sejam capazes de saltar e sair completamente da água, como se fossem pequenos peixes saltando em busca de moscas. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe retiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Homens ou marmotas, águias ou formigas, baleias ou peixinhos, todos de igual maneira dependem dos cuidados de Deus. Aqui a liberalidade divina, com sua mão aberta, enche as criaturas necessitadas até que não queiram mais nada. E aqui a complacência divina alimenta o mundo simplesmente abrindo a sua mão. O que deveríamos fazer se essa mão se fechasse? Não haveria necessidade de desferir um golpe sequer. O mero fechar da mão produziria a morte pela fome. As obras do Senhor são majestosamente simples e são realizadas com facilidade real. Um sopro cria e a sua retirada destrói. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. As suas obras podem desaparecer, mas não a sua glória. Ainda que fosse somente pelo que ele já fez, o Senhor merece ser louvado incessantemente. A sua existência e o seu caráter asseguram que ele é e continuará sendo glorioso, mesmo que todas as criaturas estejam mortas. O poeta encontra seu coração alegre por contemplar as obras do Senhor e ele sente que o próprio Criador deve ter sentido um prazer indescritível ao exercer tanta sabedoria, bondade e poder. Notem com bastante atenção, meus irmãos, que o Senhor, que exibiu graciosamente o seu poder em atos e obras de bondade, poderia, se o tivesse julgado apropriado, nos ter esmagado com os terrores da destruição, pois com um olhar seu, a terra sólida treme de medo. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ai daqueles que provocarem a sua desaprovação. Eles perecerão com o toque da sua mão. Se os pecadores não fossem totalmente insensíveis, um olhar do Senhor os faria tremer e o toque da sua mão na aflição inflamaria seus corações de arrependimento. Todas as coisas mostram algum sinal de razão, exceto o coração insensível do homem. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. O Senhor que vive para sempre e nos faz viver deve ser para sempre exaltado e enaltecido nos cânticos dos homens redimidos. A meditação é a alma da religião, meus irmãos. É a árvore da vida no meio do jardim da piedade e o seu fruto é muito revigorante à alma que dele se alimenta. Para a mente que medita, cada pensamento a respeito de Deus é repleto de alegria. Cada um dos atributos divinos é uma fonte de alegria porque em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus.
Em santa indignação, o salmista de bom grado livraria o mundo de seres tão vis a ponto de não amar seu gracioso Criador, tão cegos a ponto de se rebelar contra o seu benfeitor. Ele apenas pede aquilo que os homens justos esperam no fim da história, pois deve ser eminentemente desejado o dia em que, em todo o reino de Deus, não permanecerá sequer um único traidor ou rebelde. A maneira cristã de expressar isso será pedir que a graça possa converter os pecadores em santos e conquistar os ímpios para os caminhos da verdade. Amados irmãos, seja o que for que os pecadores façam, nossa alma deve ser fiel à bandeira do Evangelho e fiel ao nosso chamado. Amém? Que os vossos corações clamem aleluia, pois essa é a palavra em hebraico. Que palavra celestial! É esta palavra que concluiu o Salmo. Pois o que há mais para ser dito ou escrito, não é verdade? Louvai ao Senhor. Aleluia! Amados irmãos, que momento precioso, não é verdade? Como tem sido bom estar aqui com vocês. Agora nós iremos orar. Por favor, coloquem o pedido de vocês, tá, nos comentários, para que possamos continuar orando durante a semana também. Ore comigo. Ó Deus, nosso Pai Celestial, Tu és digno de toda a adoração e louvor, pois estás vestido de glória e majestade, e a Tua obra é maravilhosa em toda a terra. Te agradecemos pela beleza da natureza, pelo céu estendido como um manto e pela terra cheia de Tua bondade. Em Teu poder estabeleceste as bases da terra e ela permanece firme. Tu és o Criador sábio e compassivo, que fornece alimento a todas as criaturas, desde os animais selvagens até os seres humanos. Hoje, Senhor, elevamos nossos corações em gratidão por Tua generosidade manifesta na criação. Agradecemos por cada detalhe meticuloso, pelas montanhas que se erguem majestosas, pelos rios que fluem com vida, pelas árvores que dançam ao vento e pelos campos que se vestem de cores vibrantes. Deus, reconhecemos Tua soberania sobre todas as coisas. Tua sabedoria e poder são incomparáveis e em Teu governo a natureza canta Tua glória. Que possamos expressar a nossa admiração e gratidão pela ordem e harmonia presentes na criação e pelo poder que emana das Tuas mãos, que a tudo sustenta e guia. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que esquecemos do Teu papel como sustentador de nossas vidas. Às vezes, nos perdemos na agitação do dia a dia e negligenciamos a contemplação da Tua majestade. Ajuda-nos a lembrar constantemente que somos dependentes de Ti, assim como todas as criaturas dependem do Teu sopro de vida. Que nossas vidas sejam canções de gratidão e louvor a Ti, nosso Criador. Oh Deus, dá-nos olhos para ver Tua beleza em cada detalhe da criação e corações que respondam com humildade e adoração. Que possamos ser inspirados a cuidar da Tua criação com responsabilidade. Ajuda-nos a ser bons administradores da terra que nos confiaste, protegendo-a para gerações futuras. Esse é nosso dever e deve ser o nosso compromisso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem um like de vocês e compartilhem esse vídeo com os seus contatos. Façam isso, por favor. Aproveitem para verificarem se a inscrição de vocês ainda se encontra ativa aqui no canal, pois a plataforma tem excluído automaticamente muitas inscrições aqui do canal. Então, por favor, verifiquem se vocês ainda continuam inscritos aqui, tá bom? Aproveitem para deixar seus pedidos de oração para que possamos orar durante a semana também. Façam isso agora, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não perca a oportunidade de orar, de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Então, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.